Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sétima sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura. Birruga e o Panelli, por favor, registrar a presença. Não lembro como é que era. É isso? Não. Vai. Ah, não é. Aproveitando aí a registro da presença no painel aqui do Dr. Panelli, é uma honra e uma satisfação muito grande recebê-lo de volta. Você tem a cara da Câmara, a cara da política, e ver aqui no painel verde, aqui, todo esse tempo aí que a gente viu em vermelho a sua ausência, é uma honra, é muita alegria. E que Deus, a gente rezou muito, que Deus abençoe. E aí, o término da sua recuperação, que a gente sabe que tem um longo tempo, mas eu estou muito feliz de recebê-lo de volta aqui. Os ares da política, não tem como pensar aqui sem você aqui. Então, seja bem-vindo aqui de volta. Muito obrigado, presidente. Com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido a vereadora Josi para fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todas e a todos. Agradecendo a Deus pela vida do Dr. Panelli, que recebeu um livramento e hoje está conosco para contar o seu testemunho. Então, esse salmo que eu vou ler para vocês é um salmo de gratidão à vida do querido Dr. Panelli. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes de águas do sul. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. E assim retorna para sua casa o Dr. Panelli. Amém. Não judia, Josi, por favor. Em seguida, passo a apresentar as matérias escritas para o expediente da mesa. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao mês de março de 2022, encaminho às secretarias, ficando à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei número 94/2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: concede abono salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Presidente, regime de urgência nesse projeto. O pedido de regime de urgência do vereador Lagoinha Josi Regimental coloca em votação.
Pedido Micael Juninho. Terminalzinho já tá. Juninho foi. Só um minutinho, gente, que deu um probleminha no terminal. Pode fazer a manifestação verbal e a gente registra, por favor. Sim, presidente. O regime de urgência foi aprovado. Só aproveitando quem, né, vendo algumas pessoas já conhecem como que funciona o sistema de votação ou da Câmara, esse projeto de lei, assim como outros, ele chegou, né, para a Câmara e ele entra no expediente. Aí o vereador Lagoinha Joso pediu regime de urgência para ele ser votado hoje ainda. Então ele volta no segundo momento aqui para ser votado hoje mesmo. Projeto de lei número 95/2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre criação dos cargos de diretor de escola e coordenador pedagógico do quadro da Prefeitura Municipal de Caieiras e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria de pedir regime de urgência no referido projeto. O regime de urgência da vereadora Projosa regimental coloca em votação. Foi. Regime de urgência aprovado. Projeto de lei número 88/2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre institui no município de Caieiras os polos de incentivo ao basquete 3x3 e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 89/2022, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos e Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre institui no município de Caieiras a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 90/2022, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose, que dispõe sobre institui no município de Caieiras a Semana Municipal do Torresmo e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei número 91/2022, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer gratuitamente implante contraceptivo de longa duração às mulheres em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 92/2022, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre acresce o inciso 4º ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 5.240, de 18 de outubro de 2019 e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 93/2022, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre institui no município de Caieiras o Dia de Valorização do Jogo de Bocha e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer.
Informo também que as indicações número 898 de 2022 a 934 de 2022, de autoria dos senhores vereadores, serão encaminhadas à Secretaria para as devidas providências. Não havendo mais matérias para o expediente da mesa, passa ao tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Anderson Cardoso da Silva, dispenso. Carlos Alberto Albino Júnior. Dispenso. Eudes Oliveira Santos Meira. Dispenso. Fabrício Candrino Nogueira. Dispenso. José Carlos Dantas de Menezes. Dispenso. Josefa Maria Marques. Josemar Soares Vicente. Dispenso. José Cristina Aranha Darta. Micael Fernando dos Santos. Dispenso. Dr. Vladimir Panelli. Presidente, eu não sei se eu consigo subir aqueles degraus por isso, mas eu vou tentar. Deu certo. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, agradecer ao presidente dessa casa, Fabrício Calandrini, porque geralmente quando a gente está muito necessitado e essa necessidade se faz premente, a primeira coisa que a gente imagina é que tem alguém para nos socorrer, alguém para nos orientar, ou talvez até alguém para nos dizer alguma coisa que naquela hora faça sentido. E desde o dia do meu acidente, tudo que eu precisei nessa casa, não é, de apoio, de carinho, eu pedi ao presidente e sempre fui atendido, às vezes através dos funcionários, Dr. Rafael principalmente. Então, presidente, quero aqui antes de tudo, obviamente, agradecer, que é o que eu vim fazer aqui nessa tribuna hoje, primeiramente a você, por tudo que você fez para viabilizar a minha melhor estada onde eu fiquei, né? 64 dias na UTI, de queimados do Hospital 9 de Julho, fiz 247 curativos, fiz 9 cirurgias e 27 enxertos. Quando você acaba fazendo uma cirurgia de enxerto, você acaba tirando pele de um outro lugar. Então abre mais um buraco. Se você tinha 50% queimado, você passa a ter 55% queimado. E assim vai indo. E esse tratamento é um tratamento muito difícil, porque ele não evoluiu nada nos últimos 50 anos. O curativo que se faz ainda é com sulfadiazina, a mesma coisa que a vovó da gente fazia quando a gente era pequeno. E a gente percebe que o tratamento ele não evolui, não é? E o que acaba acontecendo é que a pequena evolução se transforma na forma de um enxerto para poder tapar aquele buraco. E o sofrimento, gente, é muito grande. É muito grande. Os curativos, para vocês terem ideia, que você passa a sulfa num dia e vai tirar lá no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, eu fazia 2 por dia, de todo o corpo, basicamente, né? As mãos, as pernas, os pés. A dor é tão incrível, mas é tão sobrenatural, que a morfina passa a ser um refresco dos remédios que você pode tomar. Ela é a mais fraca, para vocês terem ideia. Tramadol, esses remédios que para a gente é forte pra caramba. Lá na UTI de queimados, isso é que suco. Eles falam que é o cafezinho que fica na prateleira. Lá o tratamento é com ketamina, que é 50 vezes mais forte que a morfina, com fentanil, que é uma droga 150 vezes mais forte que a heroína. E tudo assim, e depende muito de você para tudo isso, das suas reações. Então, o maior sofrimento por queimado é não ter a evolução da doença, o tratamento é lento e todo dia você sofre, sinceramente, 2 vezes ao dia. As cirurgias correm normais, porque de enxerto, você vai, é anestesiado totalmente. Então, não se progrediu muito isso.
Então, presidente, eu tenho só te agradecer todo esse tempo que eu fiquei fora e que você compreendeu isso. Ao mesmo tempo, eu indo para o hospital, liguei para o prefeito para explicar, né, do acidente, para explicar do ocorrido, e ele prontamente se manifestou a me dar toda a atenção. Eu disse para ele, não tem muito o que fazer, eu vou para uma UTI. E, infelizmente, quando cheguei na UTI, ainda peguei Covid. E aí eu disse assim, pensei comigo, agora já era, né? 59% do corpo queimado com Covid, não vou sair dessa. Mas Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? E acredito que eu fiz parte desse propósito, faça parte desse propósito, estar aqui de volta, porque eu tenho alguma coisa ainda para cumprir, e Ele me deu, então, essa oportunidade. Então, agradeço muito ao presidente, à mesa toda que colaborou, o Birruga, ao Josi Lagoinha, todos os vereadores foram solidários em me mandar mensagens de recuperação, de orações. Eu recebi 1.700 mensagens, gente. Quando eu vi aquilo, depois de 11 dias que eu fiquei num confinamento da UTI, não podia usar o celular, né, porque eu estava com Covid, eu fiquei muito emocionado, porque foram esses pensamentos positivos, essas orações, que me fizeram melhorar, que me tiraram dali, que me tiraram do sufoco de passar 11 dias sem ver ninguém, sem ver a família, sem conversar com ninguém, sem poder fazer uso de telefone. E ainda, um belo dia, entrou um caixão na minha sala. Né? Morreu meu vizinho de sala lá de UTI, e abriram uma das portas do confinamento da UTI, eu vi o caixão entrando, aí eu fiquei mais assustado, falei, agora não tem mais jeito mesmo, eu acho que chegou a hora. Mas pensei também logo em Deus, falei, mas não vieram nem tirar as minhas medidas ainda, não sei se esse caixão vai servir. Mas brincadeiras à parte, gente, o meu maior trauma em tudo isso, não tenho nenhuma, eu acho que Deus constrói na vida da gente um livramento, eu acho que eu tive esse livramento, que eu podia ter morrido no dia do acidente e não aconteceu. Então, de forma que eu estou aqui, e eu lembro muito a história da águia. Eu gosto muito de falar sobre a águia, que eu acho que deveria ser o animal rei das selvas. Eu acho que ela faz uma diferença muito maior que o leão faz como rei das selvas. Inclusive é bíblico isso, né? Isaías já profetizou. A águia, gente, ela tem 20 anos de duração de vida. Por que ela tem 20 anos? Ela é um animal de rapina. Um animal de rapina é aquele animal que sequestra outros animais. Então ela voa a 2.500 metros de altura e a 500 metros ela consegue enxergar a presa dela. E em 1 minuto ela consegue sequestrar aquela presa. Ela voa a 350 km por hora. Muito mais do que o guepardo, que corre 70 km por hora. E aí, então, ela vai e pega aquela presa com as unhas que ela tem, com o bico que ela tem. E aí, quando vai chegando 19, 20 anos, esse bico da águia dobrou demais, cresceu demais. As presas da águia cresceram demais. Ela já não consegue mais caçar, não consegue mais ser predadora. E aí, Deus dá um livramento para ela. Ela sobe a 1.500 metros de altitude, onde o ar é totalmente rarefeito, onde ninguém pode viver, e ela vem de encontro ao barranco, e ela se arrebenta com o bico na maior pedra que ela encontra. E ela fica 50 dias esperando crescer um novo bico. Quando esse bico cresce, ela come todas as garras que ela tem, que estão grandes, que não consegue pegar a presa, e ela destrói todas essas garras com o bico. E aí depois, uma a uma, ela come todas as suas penas. Ela troca, ela fica ensanguentada inteira, fica pelada inteira, fica sem as garras inteiras por 150 dias. E depois disso, ela se renova esse ciclo de vida, ela se torna novamente uma caçadora, e novamente ela recebe o dobro da vida dela, mais 20 anos para ela prosseguir. Então espero que eu consiga, talvez, né, ser essa águia para poder ter voltado, brigar pelos mesmos ideais que eu tenho na política, que é o ideal de ver minha cidade feliz, o povo da minha cidade feliz, o povo da minha cidade empregado, não é?
uma situação de vida diferente e que a gente possa vencer com tudo isso. Então, fico feliz e trago uma lição de vida, eu acho que para todos. Confúcio, filósofo chinês, que fez uma grande revolução no Oriente inteiro, ele dizia que a gente tem 2 vidas. E a gente só percebe isso quando a gente tem a certeza que só tem uma. Olha que grandeza que tem isso. A gente não tem 2 vidas, a gente tem uma. Então digo a vocês, eu cheguei muito próximo do outro lado. Aproveitem essa vida. Beijem suas esposas. Né? Converse com seu amigo. Se doe de coração. A vida é muito passageira. É um apertar de uma tecla de uma lâmpada. É igualzinho, não muda nada. Vamos dar um pouco mais valor para isso, gostando mais das pessoas, dos amigos, né? Sendo mais afável com as pessoas, menos agressivo, menos... Eu sei que tem gente que, obviamente, eu na política há 22 anos, teve muita gente que me deu muito apoio, e tem outros que não me deram. Por exemplo, eu vim no cartório sexta-feira, o primeiro dia que eu andei. A Maria, lá que é faxineira do cartório, me abraçou, me beijou, Panelli, olha, eu falei para tanta gente, mas teve um que falou mal de você. Eu disse para ela, é normal, a gente não pode agradar a todo mundo, né? Ainda mais quando a gente às vezes tem função de comando, né? Mas tenha certeza que aqueles 1.700 que me mandaram mensagem de amor, de carinho, de proteção, de oração, né? Eu acho que vale muito mais do que essa uma pessoa. Então, tem gente, inclusive aqui na própria prefeitura, a gente ficou sabendo de várias histórias nesse sentido. O Panelli não volta mais. O Panelli é isso, é aquilo. Tem gente que escolhe ser uma árvore, né? Com aquelas folhas velhas, cada uma demarcando o ódio, a tristeza, a agressividade, e ela não se livra nunca daquelas folhas, né? Então ela vai ser uma árvore sempre com aquelas folhas velhas. Eu acho que a gente tem que se renovar a cada dia, dar oportunidade para as pessoas, entender o erro do seu companheiro, porque nós somos humanos. Então trago esse recado aqui, fico muito feliz por estar de volta e agradeço a honra de poder subir aqui nessa tribuna novamente. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Como eu disse, é uma alegria tê-lo de volta aqui, que a política sem você não tem aí, e o quanto você não tem graça e o quanto você agrega aí para as ideias aí, para as discussões em prol da cidade. Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra no tema livre, havendo número regimental, passa-se a ordem do dia. Projeto de lei número 94/2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: concede abono salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Em razão do regime de urgência aprovado no expediente, solicito ao parecer verbal das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anderson Cardoso da Silva, favorável. Relator, Josemar Soares Vicente. Favorável. Membro, Eudes Oliveira Santos Meira. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josemar Soares Vicente. Favorável. Relator, José Carlos Dantas de Menezes. Favorável. Membro, Micael Fernandes dos Santos. Favorável. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em primeiro turno de votação. Desculpa. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Alguém para discutir? Não para discutir, presidente, mas se você pudesse ler na íntegra, que eu acredito. Na íntegra tem um pouco... Mas não, vou só ler os valores que eu acho eu vou explicar. Alguém quer falar? Eu vou explicar aqui, ó.
Até antes de explicar aqui como que ficou, ler para vocês como que ficou a questão do abono, vale lembrar, né, que às vezes a gente escuta ou na rede social ou até nos grupos de WhatsApp, né, para o vereador fazer isso ou aquilo, e tem tem a questão de poderes, né, legislativo, Câmara, Executivo, Prefeitura. Só quem pode determinar projetos que têm gastos para a Prefeitura é o Poder Executivo. Então é feito lá na Prefeitura e ele desce para ser votado aqui na Câmara. Nós não podemos fazer nenhum projeto, não só de aumento, mas nenhum projeto que tenha custo, tenha gasto para a Prefeitura. Até porque quem faz a ordenação do dinheiro e a questão de quem está controlando a questão financeira do município é o Executivo. E por conta, isso foi, acho que a discussão que a gente já vem fazendo há muito tempo, nós vereadores com o Executivo, a questão das perdas salariais, acho que o poder de compra, né, eu acho, do funcionário público de Caieiras, eu vou falar, porque em outros lugares, nos últimos anos, receberam aumento, mas infelizmente, aqui por muitos anos, os funcionários ficaram sem receber aumento ou sem a ideia, né, do abono que incorpore ou mude a referência salarial. Então, eu tenho conversado com bastante funcionários aí, que eu falo que quando eu entrei em 2009 na prefeitura, o cara ganhava R$1.000, R$1.200 aproximadamente, e hoje ele ganha, depois de 12, 13 anos, ele ganha R$1.500. Só que imagina o quanto que a inflação, quanto que não aumentou nesses 13 anos. Então, imaginem vocês, funcionários públicos, se tivessem recebido, vamos falar aí de os R$100 incorporado do abono, ou recebido R$100 de aumento, não interessa como seria, mas R$100 de aumento todos os anos, teriam no salário de vocês hoje R$1.300 a mais. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E a gente não consegue buscar lá atrás, eu vou buscar lá os prefeitos lá atrás para vir aqui para dar aumento, porque eles já passaram. Então, cabe a nós, né, ver como que está a situação e pedir e cobrar a gestão atual para a valorização do funcionário. Não é só um aumento, ou 100, 200 ou R$500 que vai resolver o problema. A discussão é bem maior, nós estamos discutindo já há algum tempo sobre o novo estatuto, sobre as novas referências, e você não muda uma referência que aumenta um salário de um funcionário, nós estamos falando aí de mais de 2.000 funcionários. Só que nós estamos vindo aí de pelo menos uns 5 anos, 6 anos de déficit. Para quem não sabe o que é déficit orçamentário, a prefeitura estipula que vai arrecadar 360 milhões no ano, gasta em projetos, em contratos, 360, projeta para gastar 360 milhões no ano, mas ela arrecada 320. Faltou 40, né? Isso é igual na nossa casa. Se a gente ganhar 1.000, você não vai gastar 2.000, vai faltar. Para onde fica esse dinheiro? Ele fica jogando para o resto a pagar para o outro ano, para o outro ano, para o outro ano. Uma hora alguém tem que pagar a conta. Enquanto eram gestões, as mesmas gestões, que vêm desde 2009, isso vem acontecendo, eles iam jogando para o ano seguinte. Isso foi acumulando. 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, a chegar em 2021 com 70 milhões de déficit orçamentário. Isso acho que é notório, público, quem não sabe, estão tornando público, não estou falando nenhuma besteira. Então, esse déficit de 70 milhões, quem vai pagar a conta? É o município, não é o prefeito que saiu ou quem entrou, é o município. Os funcionários, a população, principalmente, que acaba pagando porque isso prejudica o serviço público, prejudica os funcionários, e esse déficit ele tem que ser pago, porque se não paga, a prefeitura não recebe as verbas federais, verbas estaduais, e o cara que tem o contrato, ele também deixa de fornecer se ele não recebe. Então não interessa quem deixou, quem fez a dívida se torna da prefeitura. E, infelizmente, esses 70 milhões
ele vem, o ano passado ele foi pago boa parte, esse ano ainda continua com déficit, a prefeitura continua com déficit esse ano, e acredito que até o final do ano, aí, segundo a previsão do prefeito Lagoinha, doutor Edgar da Valéria e da Andréia, do financeiro, até o final do ano esse déficit vai zerar, porque estão economizando com contratos, aluguéis de carro, aluguéis de casas. Então, até o final do ano, esse déficit vai zerar. Esse déficit de 70 milhões, né? Parece falar, mas se a prefeitura ganha, arrecada, mas tem que continuar pagando as outras coisas. E também pagar a dívida. Então, foram 2 anos aí de, mais ou menos, aí esse cálculo, para zerar esse déficit. Então, sim, poder fazer realmente mexer na referência, mexer na estrutura administrativa da prefeitura, para que o funcionário realmente receba a valorização que merece. Porque ninguém deixou de trabalhar. Principalmente na pandemia, a gente conversa bastante, pessoal do trânsito, da guarda, saúde, principalmente que a gente estava aí direto conversando, ninguém deixou de trabalhar. Então, assistente social, ninguém deixou de trabalhar. Então, acho que não é justo deixar de receber. Infelizmente, eu falo 13 porque ficou um ano da pandemia. 13 anos aí de retrocesso na questão de salário. Vou falar como que o executivo determinou o abono salarial e como que foi passado para eu responder aqui. Aos servidores, eu vou ler só a parte do porque é bem extenso. Aos servidores e empregados públicos que recebem o salário base de R$ 1.000 a R$ 2.000 terão o recebimento de abono no valor de R$ 200. Aos servidores e empregados públicos que recebem o salário base de R$ 2.001 a R$ 3.000 terão direito ao recebimento do abono no valor de R$ 150. Aos servidores e empregados públicos pertencentes aos quadros do magistério terão direito ao recebimento do abono no valor de R$ 250. Segundo a gestão, prefeito, Lagoinha, Valéria e Andréia, esse abono ele terá validade até maio, onde será incorporado no salário e terá a mudança da referência salarial. Não está no projeto, porque não pode, mas ele será incorporado e onde terão também, principalmente quem ganha esses valores, terão as referências modificadas. E aí eu fiz questão de perguntar quantos servidores tem referente a esses valores. Nós temos hoje na prefeitura 2.197 funcionários, serão beneficiados por esse abono 1.910. Ficarão de fora 287 funcionários desse quadro de recebimento. 963 funcionários ganham de 1.000 a 2.000. E 947 funcionários ganham de 2 a 3.000, que é a maioria aí dos funcionários, isso no salário base, tá, gente? A maioria dos funcionários ganha mal pra caramba, infelizmente. A gente vê aí quase 2.197, 1.910 funcionários abaixo de R$ 3.000, eu acho, infelizmente, é uma sacanagem, mas acredito na gestão, nos vereadores que estão aqui também dispostos a mudar essa realidade aí, eu tenho certeza que a gente vai. Projeto, alguém quer discutir, falar alguma coisa sobre o Panelli? Presidente, eu sempre tive muita simpatia por qualquer tipo de bônus que se possa dar ao funcionário. A gente já passou aqui diversas vezes vendo projeto de tudo quanto é tipo e algumas vezes tentando tirar alguma coisa do funcionário. Então eu interpreto sempre de uma maneira bem interpretada, principalmente quando vem em forma de abono. Eu briguei muito com o Roberto Amamoto na época, para que a gente pudesse criar uma maneira... ano sem dar nada, né? Porque não dá para dar aumento de salário, porque extrapola os 54% que o tribunal determina que se dê de aumento, a folha encarece e a gente não consegue dar o aumento. Ora, quando a gente fala em abono, não falamos em salário. Então,
esse pecado o prefeito já não comete. Então foi uma saída que se desenvolveu na época, 2013, 2014, uma maneira do prefeito não ter como escapar muito, dizendo que ele tinha um compromisso com folha de pagamento com o Tribunal de Contas, porque o abono não é considerado salário. Bom, por outro lado, todo prefeito sofre muito em razão dos altos salários que tem na prefeitura. Tem gente que ganha 20 pau na prefeitura, gente. 25. Quando você fala em dar um aumento linear de 10%, para aquele que ganha 1.000 é R$100. Para aquele que ganha 25 mil, R$2.500. Então, você passa numa discussão aonde aquele que ganha mais sempre vai continuar ganhando mais, e muito mais. E prefeito nenhum gosta disso, né? Não é que não goste que o cara ganhe mais. Não acha adequado. Aquele que mais precisa, o aumento é insignificativo. E na forma de abono isso vira linear, né? O prefeito deu uma mudadinha aí em termos de escalonamento salarial, mas ele passa linear. Então, se você der R$100 para quem ganha R$1.000, é 10% de aumento. Para aquele que ganha 20 mil é nada, é zero. Então, isso também agrada muito os prefeitos. É por isso que a gente discutia isso, e o Roberto Mamoto, que iniciou, então, essa questão dos abonos. Eu acho importantíssimo, isso pode repor perdas, o que a gente sempre falou aqui, que às vezes não é aumento de salário, basta repor as perdas, porque a gente, né, nem as perdas estamos repondo. Mas espero que o prefeito Lagoinha, fazendo lá a sua ginástica, os seus exercícios de fechamento de contas, né, ele possa continuar prestigiando esses funcionários e já pensando no que você falou, presidente, em conseguir, né, de uma maneira ou de outra, que isso se incorpore ao salário e que o funcionário possa levar isso para a carreira. Porque eu acho que o funcionário pensa na carreira de 35 anos. Não é? E se esse aumento, que não é provisório, porque esse que você está dizendo tem data para acabar, né? Que deve ser 31/12. Eu não vi no projeto, mas... Não, até maio do ano que vem? O que vai vir até o final do ano vai ser a mudança do novo estatuto e a reforma administrativa, que daí já vai, com certeza, incorporar. Então, isso que é importante, que nós todos, vereadores, eu sei que todos pensam como eu penso, vamos fazer força para que isso seja incorporado, porque aí isso passa lá no Olerite para sempre. E quando aposentar, vai levar para casa isso. Não é? Então, essa é a grande resposta que eu acho que a gente tem que dar para isso. Estou feliz, estou contente que venha alguma coisa, mas ficaria muito mais feliz e contente se isso realmente fosse incorporado, como todos os senhores, eu acho, né? A Zefinha, a Josi, todos nós vereadores, se isso incorporar vai ser muito melhor. Era isso que eu gostaria de deixar claro, presidente. É um ano de abono, incorporaria a partir de maio ou junho do ano que vem? Maio. Maio do ano que vem. Ele tem validade até maio, mas acredito que com a mudança das referências ele já vai ser incorporado antes. O que nós não podemos é deixar o prefeito esquecer, porque isso não está na lei, a incorporação. Né? Não podemos deixá-lo esquecer que tem que incorporar. Nós temos que pensar e firmar isso. Acredito que o Lagoinha já tenha feito isso com esse propósito, mas a gente tem que fazer valer isso realmente para que se incorpore. Até porque, na verdade, que é uma discussão também bastante válida dos funcionários, a questão das referências, né? Então não adianta, é o que você falou, não adianta dar 10% para quem ganha R$ 1.500, que vai ficar... É pouco, tá? É pouco. Então, se mudar a referência, a hora que der o aumento, aí sim, aí vai valer. Já trabalhamos tanto nessa casa, presidente. Você lembra quando o salário ganhava salário, a referência zero era menor que o salário mínimo? Ninguém pode ganhar pela Constituição Federal menos que o salário mínimo. E tinha gente da Prefeitura de Caeiras que ganhava menos, porque quando o salário mínimo aumentava, ele não tinha aumento. Então, as nossas brigas, a briga dessa casa, com todos nós vereadores, sempre foi essa, de a gente pelo menos manter um padrão que a pessoa possa viver com aquilo que ele ganha, para ele poder fazer os bons préstimos que ele precisa fazer para a Prefeitura. Também, avisando, como eu pedi, está no projeto também, o impacto financeiro desse projeto é de 5 milhões, de um pouco mais de 5 milhões, totalizando todos os funcionários. O projeto ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Só ressalvando, senhor presidente, que isso também não incide em cargos sociais nem trabalhistas, então o valor é menor para a Prefeitura.
Projeto aprovado. Primeira discussão. Projeto de lei número 95, 2022, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre criação dos cargos de diretor de escola e coordenador pedagógico do quadro da Prefeitura Municipal de Caieiras e da outras providências. Em razão do regime de urgência aprovado no expediente, solicito parecer verbal das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anderson Cardoso da Silva, favorável. Relator Josemar Soares Vicente. Favorável. Membro Eudes Oliveira Santos Meira. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josemar Soares Vicente. Favorável. Relator José Carlos Dantas de Menezes. Favorável. Membro Micael Fernando dos Santos. Favorável. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Esse projeto ele cria o cargo de diretor de escola, coordenador pedagógico, assistente de educação especializada e inspetor de escola. Esses cargos eles serão efetivos e através de concurso público. Então não está criando cargo para colocar ninguém, não. Vai ser através de concurso público. Acho que é uma chance aí até para quem é professor, para quem é prestar. Diretor de escola, coordenador pedagógico, assistente de educação especializada, inspetor escolar. Coloco o projeto em voto. Presidente, só uma pergunta. Esses cargos têm o quadro de... Me desculpa que eu estou meio esquecido das coisas de tanto tempo internado. O quadro de número de horas trabalhadas tem? Por exemplo, os agentes especiais da educação... 40 horas. 40 horas. Então, teve concursos anteriores que, por exemplo, no caso da EDESP, dos assistentes da educação especial, das crianças especiais, que é 44 horas. Aí você tem a pessoa que cuida do excepcional lá, 44 horas. E você tem o professor com cargos de 40 horas. Aí o professor vai embora e deixa na responsabilidade do assistente que tem que completar 4 horas semanais daquele quadro que ele fica sozinho, abandonado na escola. Que poderia ter uma junção disso tudo, que são 48 minutos, se eu não me engano, por dia, que poderia ser compensado de alguma maneira. Até acabou sendo, a gente fez várias reuniões lá junto à prefeitura, e isso ficou meio que consignado. Agora vem um concurso de 40 horas, como é que se sente esse funcionário da EDESP com 44 horas? Ganhando talvez um salário, a Maria, que é do sindicato, a mesma coisa do que aquele de 44 horas do concurso de outrora. Aí não se tem uma saída jurídica, porque se diz assim, o concurso do cara é de 44 horas, ponto final. Mas a gente pode compensar essas 4 horas com atividades extracurriculares. É perfeitamente normal isso no nosso mundo. Então o que eu venho propor, presidente, se a gente pudesse fazer uma intervenção, não é o Panelli que está dizendo isso, não. Eu já cheguei no meu limite, já fiz várias reuniões lá, não consegui, mas todos nós, vereadores, para explicar que maneira de fazer existe. Esse simples advogado pode dar uma sugestão para, em 2 parágrafos, resolver esse problema. Porque não é que ele deixa de fazer as 44 horas, ele faz aquelas 4 de uma maneira diferente, ajudando em alguma coisa, promovendo alguma coisa, e não cria esse desequilíbrio. Agora vem um concurso que acaba deixando esses 21, se eu não me engano, da EDESP, pessoas magoadas de novo, porque além de cumprir as 44, vem um concurso de 40, ganhando talvez o mesmo valor que eles ganhem. Então eu acho que a gente poderia dar uma adequada nessa legislação, o Birruga, a mesa, todos nós, para que a gente viesse também a compensar essas 44 horas desse pessoal lá da educação especial.
tô vendo aqui o projeto, está faltando anexo. Na verdade, a gente acabou de receber, né? Ele entrou em regime de urgência, então a gente só recebeu ele através aqui do WhatsApp. Mas está faltando anexo do assistente de educação especializada, então ainda não está definido aqui o horário, não acredito que não esteja definido. O 40 horas semanais você vê onde? Então, mas se Eu falarmos achei, de... e nem inspetor escolar. Está faltando anexo. Então, senhores vereadores, eu só queria que a gente fizesse uma união no sentido de a gente equiparar isso. Isso traz mais um desequilíbrio ainda para esses 21 que fazem 44. E garanto, talvez esse concurso pague mais do que aquilo que eles estejam ganhando hoje. Na verdade, só para você entender, não é o problema, não é o 40 horas, é os 44 do outro. Então, é isso mesmo. Mas dá para a gente equilibrar, Fabrício? Aqui, ó. Aqui tem coordenador, diretor. Esse é de coordenador. Ó, atribuições e exigências para o cargo de coordenador. Atribuições e exigências para o cargo de diretor. Os dois são 40 horas. Mas os outros dois cargos não tem. Josi, só para... Não, aqui, ó, aqui está o... Você achou? Não, Aí como esse é a criação do cargo, nós vamos fazer a segunda votação. Aí se não tiver, a gente acrescenta. Diretor de escola. São 4 cargos. Coordenador pedagógico. Então foi erro de Dois anexos. Não é o anexo, é o... É anexo. Não, mas depois é o mesmo, tudo o mesmo horário. Não, mas aí tá específico para coordenador e específico para diretor. Coloque no segundo uma sugestão, na segunda, como são duas votações, já deixar a doutora Priscila. Já deixar a coisa a gente... Vista e votar em outro momento, porque como a gente vai votar em completo? Não, eles são duas votações, aí eu não... Tá bom, pode ser. Negócio de pressa, de pressa... Bom, já... Dr. Gabriel já solucionou, desvendou. Você vai explicar para ela? Mas para explicar também para todo mundo, para que não fique confuso, o cargo que a vereadora está se referindo, ele já existe, então ele já tem a quantidade de horas, que é o cargo de inspetor escolar e assistente de educação, ele já existe, então ele já tem lá a nomenclatura e a quantidade de horas. Ele só está aumentando a quantidade de funcionários. O que está criando é o diretor de escola e o coordenador pedagógico, por isso que só se refere a ele a carga horária. Obrigado, doutor Gabriel. Então seriam 44 horas semanais. Seriam 44 horas semanais. O cargo de diretor de coordenador já tem também. Já existe. Não veio também. Pessoal, Senhor presidente, solicito visto nesse projeto. o pedido de vista do vereador Alemão é regimental, coloco em votação. Pronto. Assim todo mundo tira a dúvida. Pronto. Obrigado, Alemão. Tá indo, Gil? Panelli, Juninho. Micael. Micael foi. Não vai. Juninho. O Diogo já solicitou a troca, já, viu? Só pra... Juninho, faz verbal, Juninho.
Projeto de vista e será analisado e entrará na próxima sessão. Continuando. Projeto de lei número 82/2022, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir nas unidades básicas de saúde o acolhimento à livre demanda e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. É o dedo, Juninho. Projeto aprovado. Projeto de lei número 83/2022, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: obriga a fixação de cartazes em estabelecimentos que comercializem materiais de limpeza para o público em geral, com as advertências que especifique e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 84/2022, da autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: dá denominação às ruas que especifica e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 85/2022, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre: obriga a realização anual nos alunos da Rede Pública Municipal de Educação dos exames médicos que especifica e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 86/2022, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o programa de financiamento coletivo social e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Birruga. Não. Senhor presidente, deixa eu só fazer mais alguns agradecimentos para finalizar Claro. o tema. Eu fiz uma moção para o Dr. Milton. O Dr. Milton Neves foi prefeito dessa cidade e teve uma importância e uma brilhante carreira como médico, como prefeito, sendo que foi uma família de políticos, todos nós sabemos disso, e infelizmente hoje ficou decidido pela presidência que não ia se ler nenhuma moção de aplausos, nem de merecimentos, nem as indicações, e isso ficou para a próxima semana. Então, só para avisar a família que a moção está entregue e que, obviamente, na próxima sessão, o Dr. Milton, que
que fez aniversário do falecimento agora, de 26 anos, no dia 1º de maio, essa moção será lida para que a gente possa lembrar um pouquinho dos bons feitos do Dr. Milton nessa cidade. Aliás, tudo que a gente está encontrando agora aqui, alguém já fez alguma coisa. Então, a gente precisa sempre reverenciar esses mais antigos, porque eles têm um grande legado, né? Nos deixaram um grande legado de continuidade para que a gente possa melhorar ainda mais a cidade. Quero cumprimentar a Camila, que está aqui, que é chefe lá do posto de saúde da Santa Inês, cumprimentar meu amigo Vicente, que foi meu diretor de trânsito, quando eu era secretário de segurança durante 8 anos. Vicente, é uma honra tê-lo aqui, viu? E todo aquele caminho que a gente percorreu juntos, com dedicação, com fidelidade, porque, gente, a política é sempre complicada, né? Quando sai um prefeito e entra outro, aquele que talvez participou da campanha daquele prefeito que perdeu, tinha sempre um lema, né? Ia sempre mandado para o Morro Grande, lá para o cemitério. Era o castigo naquela época, né? E o Vicente ficou de castigo, mas ficou de castigo comigo. Porque o Vicente... Não... E aí o prefeito da época me falava assim, você está judiando do Vicente? Você pôs cadeira para ele sentar? Não é para pôr cadeira para ele sentar. Não, prefeito, está tudo certo, está sem cadeira para sentar. Viu, mas não pôs telefone para ele usar. Né, Vicentão? E a gente conseguia, de uma maneira republicana, né, e harmônica, reparar esses pequenos acidentes que às vezes os políticos cometem sem nenhuma necessidade, né? E conseguimos conviver, né, Vicente? Durante 8 anos na maior harmonia do mundo. Obrigado por tudo que você fez aqui pela cidade nesse tempo todo, viu? Obrigado, Vicente. E quero fazer um agradecimento agora ao prefeito e também aos vereadores, que eu não pude vir na inauguração do CRAVE. O CRAVE é um centro de apoio à vítima, né? Que a gente vem falando sempre dessa questão da violência familiar contra as mulheres e do SOS Mulher. Então o CRAVE vem a ser um complemento para tudo isso. E no governo anterior, ser na faculdade, para a gente poder exercitar os alunos do direito, impedir liminares e salvaguardar o direito das vítimas, porque muitas vezes ela não tem como voltar para casa. Ela apanhou do marido e se voltar para casa morre. Então nós precisamos tirar ela dali e colocá-la em outro lugar. Então que bom esse convênio com a Secretaria de Justiça, que vocês celebraram, que eu não pude vir, mas eu fiz uma indicação para o prefeito para a gente colocar o nome daquela menina, da Luciana, da Isabela Miranda, que foi morta lá naquela chácara em Franco da Rocha, uma menina aqui de Caieiras, não sei se vocês lembram, que talvez seja a maior referência para representar o CRAVE. Eu fiz um pedido e gostaria de dividir com todos vocês, vereadores, se vocês pudessem endossar isso, porque eu acho que o CRAVE precisa ter um nome de uma vítima. Eu acho que, infelizmente, não deu para a gente reparar isso antes, mas o nome dessa vítima eu acho que cria, não é? E traz para o CRAVE um reconhecimento de que a gente vai realmente brigar por isso, de não deixar essa vítima voltar para casa, arrumar um novo lar, arrumar um aluguel garantido, fazer um tratamento psicológico nela, um tratamento social, mostrar para ela que a vida pode ser diferente do que ela apanhar todos os dias e dizer para o marido, é ruim, né? Pior sem ele. Eu acho que se vocês todos puderem endossar esse meu pedido, eu ficaria muito feliz em ter o nome da Isabela Miranda no CRAVE, como uma referência do que a gente pode fazer por essas vítimas que acabam sendo vítimas desses covardes de todo o tipo e de toda a natureza. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. E só finalizando, os taxistas me pediram que falasse com o prefeito para dar um aumento o repasse do aumento de São Paulo para Caieiras. É comum e normal, todos os anos que São Paulo aumenta, quando São Paulo, o Vicente cuidou do táxi muito tempo, quando São Paulo aumenta, esse aumento é repassado para as cidades vizinhas. E o prefeito não fez o decreto ainda. Se o prefeito puder ajudar, também com a nossa força, de trazer o mesmo valor que é o valor de São Paulo. Não é justo que o táxi de São Paulo chegue aqui com um valor e que os taxistas de Caieiras tenham um valor no taxímetro diferente, menos do que São Paulo, né? Sem nenhum prejuízo ao outro tipo de transporte, Uber,
99, etc, etc. Também, se pudesse a serventia engrossar um pedido de todos nós, eu ficaria feliz com isso também. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, viu? Quero aproveitar e agradecer a presença de todos os funcionários, dos assessores e também o apoio da Guarda Municipal, sempre aí nos auxiliando. E não havendo mais vereadores inscritos para explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária do 2º ano da 15ª legislatura, que será realizada em 18 de maio de 2022, às 19 horas, sendo que a ordem do dia será fixada no quadro de avisos no prazo regimental. Agradeço, senhores vereadores, ao público presente, que também nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal, e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite, fiquem com Deus.